Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos mostrar uma rotina, computacional usando o Maple para ele resolver equações diferenciais num problema bastante interessante, de mecânica clássica, chamado precessão e nutação de um peão, de um peão. E o peão, esse peão tem uma forma de um disco circular, tá? Então, eu vou mostrar aqui só basicamente a rotina, e os resultados, e uma outra aula eu vou discutir como é que você chega em cada equação diferencial, como é que você resolve as equações de Euler-Lagrange, chega nas equações diferenciais não lineares para você montar e aplicar no fim, algum método numérico para resolver essas equações não lineares, tá certo? Então aqui você tem aqui inicialmente aqui T é a energia cinética, V é a energia potencial, L é a lagrangiana, certo? Aqui a lagrangiana quando você muda as variáveis. Aqui foi uma sutileza que foi feita para trocar, algumas variáveis aí que aparecem na lagrangiana, tá certo? Bem, e aí o resto são adornos, são detalhes, Então vou executar aqui a rotina para você ter uma noção aqui. Executar a folha de trabalho. Bem, finalizou, Ele rodou aqui, obteve aí resolveu para três casos distintos, de um peão, tanto a precessão quanto a nutação juntas, E levou em menos aí em torno de 4 segundos aí para resolver, Então vamos lá, vamos discutir aqui os resultados. Então, qual é a ideia aqui? Que problema é esse, Então, esse é o problema de um peão. Esse peão ele tem uma forma de um disco circular, Ele as equações diferenciais que vão aparecer quando você resolve pelo método da Lagrangiana é uma equação em coordenadas esféricas, tá? Φ ponto, que é a derivada do φ em relação ao t, a derivada do ângulo azimutal em relação ao tempo, dá uma equação que acoplada, o φ ponto depende do θ, que é o ângulo polar, e, consequentemente, o θ ponto é uma equação diferencial não linear, E ao você resolver a equação diferencial não linear para θ, dθ dt, φ ponto, ao resolver essa equação diferencial não linear para θ, ele vai te dar aí o movimento de nutação, do peão, que é um movimento oscilante em torno de um eixo que está girando, E essa solução de θ vai servir para você encontrar a solução para φ, que é o ângulo azimutal, E é uma equação diferencial de φ, é não linear também, Então, é um conjunto de equações não lineares e acopladas que você precisa resolver, para θ ponto dar a equação para nutação, movimento de nutação do peão, e o φ, dá a solução do movimento de precessão do peão. Então, ao você inclinar, as condições iniciais, esse ângulo, esse peão ele está inclinado de um ângulo θ de 60 graus, e aí você adota, a gravidade do local igual a 9,8, a massa desse peão, na forma de disco circular, tem uma massa de 100 gramas, a distância entre o ponto de apoio do peão, que é a base, até o seu centro de massa é 2 centímetros, e esse raio, consequentemente, é equivalente ao raio desse disco, que também é 2. Tá? Então, com essa configuração, o momento de inércia ao longo do eixo Z desse disco e ao longo do eixo X e Y é equivalente ao do aro circular que já foi feito em aulas anteriores no nosso canal, Você pode acompanhar aí o momento de inércia do aro circular. O momento de inércia ao longo do eixo Z, para o caso do disco, vai dar meio de mr ao quadrado, E o momento de inércia, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y desse peão, na forma de disco, vai dar ml ao quadrado, tá?
E aí eu vou resolver para 3 casos distintos. O primeiro caso, para a condição inicial em que a velocidade azimutal, né, a velocidade azimutal inicial ela é negativa, né? O caso 2 é para quando essa velocidade azimutal ao longo do eixo φ, ao longo do ângulo φ é igual a zero, né? Então um é negativo, né, menor que zero, um é zero. E o caso 3 é para uma velocidade azimutal, né, para t igual a zero, positiva, né? Então são 3 casos distintos, né? Negativo, zero e positivo, e nós vamos ver como é que fica a solução desse problema, né? Quando você acopla a precessão e a nutação no caso de um peão. Tá? Então já foi executada a rotina, né? Aqui estão as condições do problema, né? Gravidade, massa, o raio e a distância até o seu centro de massa, né? Do ponto de apoio aqui, onde vai aplicar aqui o torque da força-peso, etc. O momento de inércia, tanto para o eixo X quanto Y, vão ser idênticos, né? Eu chamei de I1, né? Tá aqui o momento de inércia. O momento de inércia 3 vai ser o momento de inércia no eixo Z, vai dar esse resultado, né? E aqui começa a entrar as condições iniciais do problema, né? Então, a variação ao longo do eixo azimutal, né, ao longo do ângulo azimutal é igual a zero, a sua velocidade inicialmente é essa. Aqui, olha, φ0 é igual a zero, a derivada do φ, no primeiro caso, é negativo, né, a velocidade inicialmente do ângulo azimutal, a velocidade angular, né, é negativa, o ângulo inicialmente do eixo de rotação do peão ele está inclinado de 60 graus, aqui ó, π sobre 6, né, 60. A velocidade desse teto inicialmente é nula, e aí você tem o primeiro caso que, né, dessa solução para o caso negativo, né, da velocidade angular azimutal. E aí o segundo caso é quando a velocidade azimutal aqui ela é nula, deu esse resultado, e o último é quando ela é positiva. Então, quando você projeta esses resultados aqui nos 3 casos, né, esse primeiro aqui é o caso 1, né, o caso em vermelho, quando você projeta aqui, como é que você enxerga o movimento de precessão e nutação juntos, né, durante a revolução, a rotação, né, e translação desse peão. Então, aqui eu vou mostrar aqui a orientação ao longo do eixo rotação padrão, tá aqui, tá? Ao longo do eixo, uma orientação ao longo do eixo X, tá? E uma orientação ao longo do eixo Y. E, obviamente, ao longo do eixo Z, tá? Então, você está enxergando essa linha vermelha aqui, para quem não sabe, é o acoplamento da precessão e nutação de um peão na forma de um disco circular, né, girando em torno do eixo Z. O eixo Z está saindo aqui do plano da máquina aqui do Maple, tá? Saindo aqui desse plano que nós estamos enxergando, tá? E o movimento para um ponto associado à borda desse disco vai executar exatamente essa trajetória em vermelho aqui, tá? Então é um movimento bastante interessante. Esse caso em vermelho aqui é para a velocidade angular azimutal negativa. Aqui é o caso 2 em azul. O caso 2 em azul, né? O caso 2 em azul vai ser aqui para a velocidade angular igual a zero, tá? Então perceba aqui a trajetória executada por um ponto da borda, né? Isso sendo projetado aqui em coordenadas esféricas, para você ter uma noção, né? Aqui também todos foram para coordenadas esféricas. Aqui eu vou fazer a projeção, aqui a orientação para você enxergar melhor. Padrão, orientação padrão, tá? Agora para o eixo X, tá? Aqui para o eixo Y e para o eixo Z, tá certo? Tá? Então esse aqui é o segundo caso, e o último caso aqui plotado em
em marrom, né? É o caso em que a velocidade angular azimutal ela é positiva, tá? Então aqui você tem orientação aqui na forma padrão, já está. Agora eu vou colocar aqui eixo X, tá? Eixo Y e eixo Z, tá? Então os três casos, pessoal, foram colocados aqui para mostrar para vocês como é importante você conhecer alguma linguagem de programação, algum software que possa ajudar você, né? O MATLAB, não sei, o próprio Fortran, para você utilizar esse software para resolver equações diferenciais, né? Ou equações integrais, né? Não lineares, acopladas e etc. Nesse caso aqui do peão, que é um problema bastante interessante, vimos aqui nessas três situações como é que o Maple pode ser útil numa hora dessa de resolver os movimentos de precessão e notação acoplados desse peão, né? Através de equações diferenciais, né, provenientes lá da mecânica clássica, lá das equações de Euler e Lagrange, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.